Que alegria poder estar aqui com esse Instituto Hesed, cheio com essa juventude maravilhosa. Você também que está em casa, nos acompanhando. E esse é um momento muito importante. Um momento em que nós vamos partilhar a palavra de Deus. Mas para ouvir, nós precisamos o quê? Será que eu posso contar com o silêncio dessa juventude? Eu já entendi que barulho vocês fazem. Agora eu quero ver a capacidade de silenciar. Eu acredito que nós conseguiremos. Vamos silenciando o coração. Cantar forte e alto. Vocês conseguiram e mandaram muito bem. Foi lindo ver essa juventude rezando. Muito mais do que fazer barulho, na verdade vocês estavam fazendo oração. Mas existe também um silêncio sem o qual nós não podemos ouvir o Senhor. Então, fala para quem está do lado assim. Nesses breves minutos que nós vamos aqui partilhar, eu tenho certeza que Deus tem muito para falar. E a primeira coisa, eu quero começar dizendo o seguinte: Deus tem coisas grandiosas para realizar, eu acredito nisso. Eu saí de casa com os meus 23 anos para uma terra desconhecida, para uma vida impensada, acreditando que Deus faria grandes coisas. E Deus fez, e Deus faz. Deus olhou para mim e disse assim: você verá grandes coisas. Eu acreditei, eu não me arrependo. Deus olhou para mim e disse: você viverá grandes coisas. Eu acreditei. E por isso eu deixei tudo, porque eu acreditei nele. E eu tenho certeza que nessa noite Deus também quer olhar para cada um de vocês, mesmo no meio desse aperto. E Deus também está a dizer: eu farei grandes coisas, você viverá grandes coisas. Vocês acreditam nisso? Há alguém na Sagrada Escritura para quem Deus falou exatamente isso. Vocês sabem o nome dele? Já dei uma dica, foi um homem. Está lá no Novo Testamento. Vocês sabem para quem nosso Senhor falou isso? Jesus falou: você verá grandes coisas. Você verá coisas maiores do que esta. Alguém arrisca? Ninguém? Está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 1. Jesus falou então para Natanael. Para quem que Jesus falou? Em verdade eu vos digo, verás coisas maiores do que estas. Verás grandes coisas. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque antes de dizer para Natanael, para você Fábio, para você Caio, para você Alessandra, para você Teresa, preste atenção numa qualidade que Natanael trazia consigo, que todo aquele que deseja viver grandes coisas na sua vida precisa trazer. É uma condição. Estamos lá em João, no capítulo 1 ainda. Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou: este é um israelita de verdade. Este é um homem sem falsidade. Está aqui a condição. E o meu desejo é que Deus possa olhar para você. E essa, na verdade, é a primeira reflexão. Será que Deus hoje, que vai entrar daqui a pouco no Santíssimo Sacramento, será que Jesus olha para mim e reconhece em mim
Um cristão de verdade, um jovem sem falsidade. Pensa um instante, não precisa responder em voz alta, mas pensa consigo. Será que eu sou um filho de Deus de verdade? Será que eu sou um jovem sem falsidade? Porque é para estes que Jesus está dizendo nesta noite: você verá grandes coisas. E aqui não estou falando dos perfeitos, não. Davi viu grandes coisas. Davi é um homem que eu admiro. Como assim, irmã Maria? Que é um homem que caiu, é verdade. Mas Davi era sincero. E quando o profeta Natan descortinou aos olhos de Davi o seu erro, ele não se escondeu. Ele disse: é verdade, eu errei. Eu me arrependo e eu peço perdão. É sobre isso que nós estamos falando. A capacidade de reconhecer, de sair dos nossos esconderijos, das nossas fugas, das nossas desculpas, para não crescer, para não amadurecer, para não dar o melhor de você. Se você quiser encontrar uma desculpa, é claro que você vai achar. É o seu pai que não deu toda a atenção que você precisava. É a sua mãe que cometeu alguns erros na vida. E se você não comete erros, atire a primeira pedra. São os colegas da escola, é o grupo, é a comunidade, é o tempo, é a internet, são as redes sociais, é tudo. Menos você. Esqueci de trazer o óleo de peroba. Seu cara de pau. Alguém precisa te dizer que você está mentindo. E é claro que com a mentira nós prejudicamos muitas pessoas. Mas deixa eu te dizer, a pessoa mais prejudicada é você mesmo. Pode parecer muito sábio, mas não é, é tolo, é tolice. Pode parecer muito esperteza, o jeitinho brasileiro, mas na verdade não é. Você vai acabar encontrando o que você está procurando, o buraco. Afinal de contas, irmã Maria Raquel, que tema é esse da pregação de hoje? Pare de mentir. E para isso nós vamos então para o Evangelho. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14. Percebam, escutem bem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 15 e seguintes. Quando ouviu isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: bem-aventurado quem tomar refeição no reino de Deus. Jesus lhe respondeu. O que é que ele disse? Feliz. Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus, ou seja, bem-aventurados os convidados para o banquete do Cordeiro. Nós vivemos isso ainda há pouco. Fomos convidados a tomar parte no banquete. Somos convidados como filhos de Deus a adentrar e participar do seu céu tão belo. E há poucos dias celebrávamos uma grande santa que eu amo demais. Monja carmelita chamada Santa Elizabeth da Trindade. E a sacada dela para mim foi extraordinária. Porque ela me fez compreender que eu não preciso esperar o céu. Eu posso trazê-lo até mim. Como? Ela diz: porque o céu é Deus. E na minha alma Ele está. Eu posso passar pelos piores infernos desta vida. Eu posso passar pelas piores ausências, decepções e traições desta vida. Eu posso passar, eu vou superar, porque eu não estou só.
porque eu estou no céu, porque Deus, o céu é Deus, Ele está na minha alma. Isso é comunhão, isso é amizade com Deus, isso é relacionamento, isso é intimidade, isso é o que resta quando a música acaba e nós precisamos voltar para casa e fechar a porta do nosso quarto e não nos entediamos com a nossa presença. A solidão não nos incomoda. Nem preciso de subterfúgios e de fugas, de redes sociais 24 horas, porque eu tenho alguém. Felizes os convidados para o banquete no reino de Deus. Aí Jesus vai contar uma parábola para esta pessoa. Ele vai dizer: escute então isso aqui. Alguém ofereceu uma grande ceia, um grande banquete e convidou muitas pessoas. À hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, venham. Está preparado, tudo está pronto, pode vir. O arsenal está preparado, venham. Vai ser lindo hoje, venham. Vocês já pararam para imaginar quantos jovens foram convidados para estar aqui hoje? Muitos foram os convidados, os chamados, mas na verdade poucos foram os, até que nós temos bastante, mas dentre uma multidão, você disse sim. Vinde, está preparado? Todos, porém, um a um, começaram a dar desculpas. O Evangelho está dizendo, Jesus está dizendo, eles deram o quê? Eles deram desculpas. Podemos dizer que eles mentiram, então, de certo modo. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpes. Um outro explicou: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpes. Primeiro comprou um campo, segundo uma junta de bois, e um terceiro justificou: acabo de me casar e por isso eu não posso ir. O servo voltou e contou ao seu senhor. Jesus está dizendo: veja, quantos têm sido chamados, mas não querem. O servo então contou ao seu senhor, que ficou indignado. O Senhor disse: eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará de minha ceia. Nenhum daqueles que foram convidados provará de minha ceia. Aqueles homens perderam uma grande oportunidade. E ficamos então com esta pergunta: quantas oportunidades nós vamos perdendo? Porque nós estamos dando desculpas. A mesma pessoa que diz: eu não rezo porque eu não tenho tempo, é a mesma pessoa que, se verificar no seu aplicativo aí no seu celular, passou 30 minutos, 1 hora, 3 horas, passando um feed em redes sociais. Isso não é um problema meu, é seu. Eu só estou querendo dizer para você que as consequências virão. Nem sempre nós teremos uma próxima oportunidade. Pode ser que a oportunidade não venha outra vez. Preparando esta pregação, me lembrava de um adulto que talvez tenha dito muitas vezes para si mesmo. Ele fazia uma combinação inadequada, não é? Álcool e direção, drogas e direção. Isso dá certo, jovem? E numa dessas vezes, talvez já tendo prometido para ele mesmo tantas vezes que ele ia parar, porque uma hora isso podia dar errado, mas o fato é que ele arriscou mais uma vez. E naquela vez, ele bate na traseira de um carro com uma família dentro. E joga esta família inteira na contramão, que colide com um caminhão. O resultado?
Uma família inteira, um pai, uma mãe, 4 filhos perderam a sua vida. Porque ele disse, talvez muitas vezes para ele mesmo, eu vou parar, isso não dá certo, mas amanhã eu paro. O fato é que, não desconsiderando a misericórdia de Deus que alcança e que até dos piores males pode tirar um bem, e que nós acreditamos que a morte não é o fim, mas o começo, mas para além de tudo isso, o fato é que eu não tenho como devolver a vida neste mundo a esta família. Tenho? Não tenho. Ou aquele jovem que tem uma vida sexual desregrada e ele vive de aventura o tempo todo, mas um dia eu vou me converter. E sai naquela balada uma noite, e cede à tentação, e sai com outra jovem, e dali resulta uma gravidez. Tem consequência. Mas irmã Maria Raquel, é simples. A gente tira. Escolha a sua tragédia. Filho é bênção em qualquer circunstância. A vida será sempre uma bênção. Se você quer se livrar do seu problema com outro problema, eu só vou te dar uma garantia. Você vai se lembrar e você vai ver as suas mãos manchadas de sangue todos os dias da sua vida. Vai adormecer e acordar, lembrando-se que as suas mãos estão manchadas de sangue, não de um sangue de uma pessoa desconhecida, mas de um filho seu. E no dia que você for pai de novo, mãe de novo, isso abrirá, essa ferida se abrirá com toda a força, que muito provavelmente, se não a partir de uma direção espiritual séria, você enlouquecerá. Porque nos entorpecentes eu tenho certeza que você irá, porque você não conseguirá lidar com essa dor. Não tem nada a ver com o que você faz. Isso é sobre você, é sobre as suas escolhas. Mas se nós queremos ver grandes coisas, nós precisamos deixar que Jesus olhe para nós e, enxergando as nossas misérias, os nossos medos, as nossas compulsões, os nossos vícios, Ele escute dos nossos lábios e do nosso coração: eu quero mudar. Me ajude. Porque você pode colocar um filtro muito bonito para todas as pessoas, mas para Jesus não vai adiantar. Ele enxerga além do que você é capaz de enxergar. Nós somos capazes de mentir para nós mesmos, mas para Deus nós não conseguimos. E por isso é tão importante quando nós nos aproximamos de Deus. Eu sabia que eu era difícil. Quando eu me aproximei de Jesus aos 18 anos de idade, eu sabia que eu era difícil. Eu sabia que eu era ruim. E o que aconteceu, irmã Maria Raquel, quando a senhora se encontrou com Ele? Descobri que eu era péssima. Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, como uma casa que está empoeirada, quando ela está escura, nós não conseguimos ver a sujeira. Mas quando você ilumina o ambiente, você percebe quantas teias de aranha. No escuro, parece até estar limpinha. Mas quando a luz invade a casa, você percebe quanto orgulho, quanta soberba, quanta mentira, quanta preguiça. Essa semana eu falava com alguém. A pessoa dizia: estou sem tempo para dar faxina na minha casa. Olhei para ela e disse: é muito simples. Não vá para a academia hoje. A academia da minha avó era faxinar a casa todo dia. Viveu 96 anos. Não tenho tempo de ajudar com a louça de casa, mas tenho 20 minutos para levantar peso. Tenha vergonha, rapaz. Mas é ou não é verdade? Nós vamos fazendo isso de maneira automática e não percebemos que nós estamos mentindo. Não é porque acontece, mas no geral, não é porque somos maus. Ah, fulano é mau. Não.
É porque nós já entramos no roldão e parecemos ratos de laboratório na mão dessa mídia. E porque já não encontramos o Senhor, nós vamos vivendo de mentira. E o que é triste, meus queridos, nós não tocamos então a felicidade tão desejada e tão sonhada. Por que nós estamos falando tudo isso mesmo, irmã Maria Raquel? Eu vim aqui só para ver a colo de Deus. Eu não sabia que eu ia tomar essas aqui. Eu tinha pedido saco de gelo, mas a produção esqueceu. Meus queridos, eu estou aqui hoje porque na idade de vocês alguém me falou tudo isso. Porque alguém foi sinal e referência para mim de autoridade, de virtude. E nós estamos, os jovens estão, ainda que não saibam, procurando isso desesperadamente. Só me diga o que eu tenho que fazer certo, o que eu farei. Mas faltam vozes que se levantem e digam: filho, filho, é por aqui. Sai daí, sai. E que inspirem confiança. Dostoiévski, escritor russo do século XIX, em uma das suas obras, Os Irmãos Karamazov, ele escreve assim: acima de tudo, não minta para si mesmo. Um homem que mente para si e ouve a sua própria mentira, chega a um ponto em que não consegue discernir nenhuma verdade em si mesmo, ou em qualquer lugar ao seu redor. Ou seja, ele diz: não minta, porque quando você começa a mentir para si mesmo, você já não vai saber mais. Você já não vai conseguir discernir o que é uma coisa e outra. Não minta. Acima de tudo, não minta para si mesmo. Um homem que mente para si e ouve a sua própria mentira, chega a um ponto em que não consegue discernir nenhuma verdade em si ou em qualquer lugar ao seu redor. E assim cai em desrespeito a si e aos outros. E olha que grave. Não respeitando ninguém, deixa de amar. E sem amar, entrega-se às paixões e aos prazeres grosseiros, para se ocupar e divertir-se, e em seus vícios atinge a bestialidade completa. E tudo isso vem de mentir continuamente aos outros e para si mesmo. Não minta, porque você já não saberá mais o que é e o que não é. Você cairá no desrespeito. E do desrespeito você já não amará ninguém. E você cairá então na mais completa bestialidade. O que é a verdade? Edith Stein, filósofa, depois monja carmelita, a primeira, ou pelo menos uma das primeiras mulheres doutoras em sua terra, ela vai dizer: quem busca a verdade, busca Deus ainda que não saiba. Aquilo que é belo, bom e verdadeiro. Aquilo que é virtuoso. É isso que nós devemos buscar. E assim, de alguma maneira, estaremos buscando a Deus. Vocês querem vivenciar grandes coisas? Eu quero tanto encontrar vocês, como eu encontro tantos jovens. Essa semana recebi uma mensagem de uma jovem que peguei tão pequena. Hoje casada, esperando a sua primeira filha. Eu disse: entre a maternidade e a sua casa, passa no instituto. Uma família feliz. Tudo o que eu desejo é que vocês deem certo. É que vocês vejam e vivam grandes coisas. Um grande amor. Um grande sonho. Um grande projeto. Que vocês façam a diferença. Na casa, na comunidade, no trabalho, aonde quer que Deus vos plante. Vocês querem ver grandes coisas? Sim ou não? Que Jesus, ao entrar aqui hoje, possa olhar para você e dizer: ali está um cristão de verdade, um jovem sem falsidade. Um jovem que é capaz de bater no seu peito e dizer: são os meus erros, a minha falta de caráter. Eu estou arrependido, eu quero mudar. E Deus fará.
Deus fará grandes coisas. Vamos rezar? Tá tudo bem? Pergunta para quem está do lado, tá tudo bem? Vamos rezar. Eu quero chamar a Colo de Deus para me ajudar a rezar. Gente, vamos nos colocar na presença do Senhor, ainda em oração. E vamos dizer assim: Senhor, repitam comigo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver grandes coisas. 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 Por isso hoje me ajuda Por isso hoje me ajuda a abandonar a mentira, a abandonar a mentira, abandonar o medo, a abandonar o medo, as fugas as fugas e me apresentar diante de vós e me apresentar diante de vós como sou, como sou, o nada que eu sou, o nada que eu sou, porque eu sei, porque eu sei. eu não preciso ser bonito, Eu não preciso ser não preciso ser da moda, não preciso ser da moda. eu não preciso sequer ser bom Eu não preciso sequer ser bom para que o Senhor me ame. para que o Senhor me ame. Mas se eu me deixar amar por ti, Mas se eu me deixar amar por ti, se eu te amar de volta, se eu te amar de volta, eu serei feliz, eu serei feliz. serei bonito, Serei bonito, serei bom, serei bom e eu verei grandes coisas. e eu verei grandes coisas.